Muito bem, né, gente? Mas eu sou o professor e o show tem que continuar. Olá, meu nome é Hugo Braga. Nós estamos hoje aqui para falar um pouco a respeito da colocação pronominal. Bom, o uso dos pronomes no português do Brasil adquiriu uma forma diferente do uso dos pronomes no português de Portugal. A nossa tendência é sempre atrair o uso do pronome para antes do verbo, né? Fazer a próclise. Então, o que é o pronome, né? Existem várias categorias de pronomes, mas na categoria dos pronomes pessoais, a gente tem os pronomes pessoais do caso reto, né, que são os pronomes que exercem o papel de sujeito, e os pronomes pessoais do caso oblíquo, né, que exercem o papel de objetos diretos ou indiretos. Né? Enfim, os pronomes oblíquos átonos, né, aqueles que têm uma tonicidade mais fraca, né, não são os tônicos, por assim dizer, eles funcionam como complementos dos verbos, né? Eles vão ter o papel de objeto direto ou de objeto indireto, beleza? A depender ou não, né, da necessidade do uso da preposição e da transitividade verbal. Então, a colocação pronominal, né, é a regra gramatical que vai determinar qual a posição que esses pronomes devem ocupar na relação com o verbo. Então, existem só 3 formas, tudo bem? A gente vai estudar cada uma delas, mas eu adianto para vocês que se você conhecer, né, como você deve usar a ínclise, nos demais casos, você usando a próclise, você sempre vai acertar. A gente deve, né, sempre pautar o nosso conhecimento pela simplificação. Isso não quer dizer não conhecer as regras, né? Mas não é ficar buscando usar formas rebuscadas demais ou difíceis demais e aí acabar incorrendo no erro gramatical. Então, se vem antes do verbo, né? Se o pronome vem antes do verbo, a gente está falando de próclise. Olha, o exemplo dessa pequena oração aqui. Ó. Meus pais não me deixam sair, não é? O não aqui é um advérbio, ele atrai o me para antes do verbo, né? Então, meus pais não me deixam sair, né? Enfim, isso é próclise, ó. O pronome me, né? Pronome átono aqui, ó, vem antes do verbo deixar. Se vier após o verbo, né? A gente vai chamar isso de ênclise. Era um slogan lá do período da ditadura militar brasileira, né? Uma forma de fazer com que as pessoas não observassem os problemas que estavam acontecendo, né? Ignorassem toda a corrupção e as mazelas desse período, né? Horrível na história brasileira. Então dizia-se, né? Brasil, ame-o, né? Ame o Brasil, ou deixe-o. Né? É uma forma mais formal, né? O deixe ou o ame, poderia fazer dessa forma também, mas eles optavam por, no slogan, né? Para dar uma sonoridade, usar lá a ênclise, né? Então, está aqui o verbo, né? E aqui está o pronome, né? Existe ainda uma forma ainda mais antiga, ainda mais rebuscada, né? Cada vez menos usada mais em contextos formais, na área jurídica, por exemplo, né? É a mesóclise, né? É aquela colocação que vem no meio. Então, ela vai vir entre o radical do verbo e a sua desinência correspondente, né? De modo, tempo, número e pessoa. Então, eu uso um advérbio aqui, mas eu isolo ele. Amanhã, inscrever-me-ei no concurso. Repare, está sendo usado o futuro do presente, né? Eu me inscreverei. Também seria possível, tudo bem? Usar assim, ó, me inscreverei. Inscreverei. Sem nenhum problema. Tá? Mas não seria possível, nós vamos ver isso depois adiante, vamos retomar, né? Inscreverei-me. Essa forma seria absolutamente errada. Então, eu posso fazer a próclise ou posso fazer a mesóclise quando eu estiver usando o futuro do presente e a mesma coisa para o futuro do pretérito, né? Olha lá, diria, né? Então, dizer-te-ia a resposta se eu a soubesse, né? Então, de um lado, o radical da palavra, aqui, né? O verbo está colocado na sua forma do infinitivo, não é? E do outro lado aqui, ó, o ei ou o ia. Aqui, ó, né? A desinência verbal do outro lado do pronome. Tudo bem? É importante que vocês saibam que a função sintática do pronome, né, muitas vezes não está explícita o uso da preposição. Então,
além de ter uma aula só sobre, né, pronomes pessoais, que você pode, né, estudar, revendo lá as aulas voltadas para o segundo ano do ensino médio, no final da aula de transitividade verbal, eu te ensino como determinar a função sintática desses termos, né? Vamos fazer aqui, ó, rapidamente, só com essas frases para que a gente consiga perceber. Então, o verbo é deixar. Alguém deixa alguma coisa, né? Ou deixa alguém. Então, não deixam, substitua por uma palavra masculina, para ver se você precisa do a ou não. Não deixam o garoto sair. Precisa da preposição? Não precisa. Então, o pronome funciona como objeto direto, né? Ame o Brasil ou deixe o Brasil. Precisa de preposição? Não. Então, funciona como objeto direto, né? Inscrever alguém, né? Eu me inscreverei, né? Então, eu vou realizar a ação é pronominal, ela volta para si. Então, escreverei o garoto no concurso, por exemplo. Objeto direto. Mas repare, nesse último caso aqui, ó, que eu estou me dirigindo a uma segunda pessoa. Então, direi algo a alguém. Então, dizer a resposta a ti, né? Dizer a resposta ao garoto. Eu preciso da preposição a obrigatória, embora ela não esteja colocada aqui. O que significa dizer, não sei se está dando para visualizar aí na câmera, deixe-me ver. Que aquele T ali, está bem embaixo aqui, mas eu digo para você, se você não estiver conseguindo ver direito, funciona como objeto indireto. Maravilha? Então vou apagar e aí a gente vê, caso a caso, né, as regras que servem para cada uma dessas formas de fazer a colocação pronominal. Bom, seguindo então, quando usar a ênclise, né? Quando a gente coloca o pronome depois do verbo. Quando os verbos iniciam a oração, né? O exemplo mais simples que a gente sempre fala, né? É que no Brasil, quando você diz que ama alguém, você diz te amo, né? Claro que informalmente você não vai dizer para a sua namorada, para o seu namorado, amo-te, como se diz lá em Portugal, né? Mas como o verbo está iniciando a oração, né? Em tese essa forma aqui não pode ser usada, né? Para a gramática sempre, né? A gente sempre lembra isso. Então, deram-me uma excelente notícia, né? Então, o sujeito aqui, ó, é indeterminado, né? Então, o pronome vem depois, né? Eu não quero usar aqui, ó, o pronome. Eles me deram, não teria nenhum problema se tivesse o pronome aqui. Mas como não tem o pronome sujeito, né? O eles, eu tenho que usar depois. Me deram uma excelente notícia. Para a gramática normativa, não é possível fazer a próclise, né? Quando eu estou dando uma ordem no modo imperativo afirmativo, porque o negativo ele vai atrair a próclise, né? Mas como é que eu vou usar a ênclise aqui, ó? Faça-me um favor, né? Um clássico exemplo lá. O enigma da esfinge também, da mesma forma, ó, decifra-me. Aí, ó, eu uso aqui uma alternativa, né? E aí eu atraio, ó, ou te devoro. Aqui é próclise, né? Aqui está vindo antes, mas na ordem inicial aqui, ó, faça-me, decifra-me, né? Está começando com o verbo também, claro, é uma outra razão, né? Mas também porque está colocado no modo imperativo. Quando há um verbo no gerúndio, né? Nas orações reduzidas de gerúndio, né? Então você tem uma primeira oração, né? E uma outra oração depois dela com o gerúndio. Então, nossos parentes chegaram trazendo-nos boas notícias, né? Com os verbos no infinitivo impessoal, quando não há pessoa correspondente, por exemplo, né? Quando eu tenho uma oração subordinada subjetiva, né? No papel de sujeito. Então, isso, dar-lhes o aviso, convém. Então, dar o aviso a alguém, né? Tá aqui, ó, verbo no infinitivo, né? E o pronome aparece depois, né? Prometo, ó, tem um verbo aqui já, né? E o outro verbo aqui, ó, prometo amar-te até o fim, né? Então tá o verbo aqui e depois o pronome, tudo bem? De novo, para detectar a função sintática, basta que você faça aquele exercício de substituir
o pronome, né, por uma expressão de natureza masculina. Então, deram uma notícia ao rapaz, ó, uma notícia a alguém, dar algo a alguém. Então, objeto indireto, né? Faça algo a alguém. Faça o favor ao rapaz. Faça o favor ao rapaz, não é possível nesse caso. Então, os parentes chegaram trazendo boas notícias a nós. Olha, na ênclise, geralmente o papel é de objeto indireto, né? Convém dar o aviso, ó, aqui está o objeto direto, né? A eles, aos rapazes, né? Prometo amar, ó, verifique no caso aqui, prometo alguma coisa, né? Amar o menino, né? Amar ao menino é possível também, mas nesse caso aqui seria objeto direto, tudo bem? Então é sempre importante verificar a função sintática que esses termos vão assumir. Então vamos ver agora as regras para a próclise. Vamos então às regras da próclise, quando o pronome vai vir antes do verbo, né? Virá antes do verbo. Enfim, a próclise normalmente ela acontece quando existem fatores que a atraem. Né? Você pode observar logo de cara que existem muito mais regras do que para ênclise. Então, vejamos, né? Rapidamente, só para a gente abordar. Termos de sentido negativo. Então, ninguém me contou isso, né? O pronome indefinido também tem essa regra aqui, mas aí atrai, ó, ninguém contou-me isso, não seria possível. O uso dos advérbios, de lugar, de tempo, de modo, enfim. Ontem o vi no cinema, né? Se eu não separar pela vírgula, eu posso, né? Ou, pelo contrário, eu devo usar a próclise. Se eu separar, eu posso usar viu, ontem, vírgula, viu no cinema. Mas só até estranho, né? Então, se tiver um advérbio, né? Faça a atração, faça a próclise. O que não seria possível é vi ele, né? Ó, eu vi ele. Não daria certo. Por quê? Porque o sujeito está aqui, ó, o verbo está aqui. Eu vi alguém. Ontem eu ouvi. Tudo bem? Seria a forma gramatical, né? Embora a gente fale assim no dia a dia. Quando eu uso pronomes relativos, e aqui é importante chamar a atenção para a ideia de que a função sintática do pronome relativo nem sempre é a função sintática do termo qual ele retoma. Ó, eu lhe emprestei os livros, né? Os livros que lhe emprestei foram perdidos. É uma oração adjetiva, né? Ó, os livros, lembra lá das orações adjetivas? Os livros foram perdidos, né? Quais livros? Os que eu lhe emprestei. Então, esse que aqui retoma livros, né? Então, a gente tem um fator de próclise aqui, ó, porque tem um pronome relativo. Mas a função sintática aqui dos livros, nessa oração, os livros foram perdidos, é o sujeito, né? E esse que aqui, ó, qual foi a função sintática? Qual será a função sintática? É a mesma do termo que ele retoma? Nesse caso, não. Por quê? Vamos analisar essa oração. Eu emprestei os livros a você, né? Então, a função sintática aqui, ó, é o que foi emprestado é a de objeto direto, né? O livro vai funcionar como objeto indireto. Só para chamar a atenção, né, para a gente relembrar lá as orações adjetivas. Né? Quando eu tenho uso de pronomes indefinidos, todos me chamam, né, Hugo, alguém me procurou. Então, atrás, vem para antes. Quando a gente tem o uso dos demonstrativos, outro tipo de pronome, né? Os demonstrativos neutros, isso e aquilo. Olha, aquilo nos causou um grande mal. Então, atrai, vem para a próclise. Quando eu tenho conjunções subordinativas, no caso aqui uma concessiva, né? Não concordo com ele, apesar disso. Então, ainda que o admire, não concordo com ele. Então, eu tenho uma expressão aqui, ó, uma conjunção subordinativa adverbial, né? Concessiva. Então, atrai, ó, o admire, né? Não dá para fazer admire ele, né? Porque eu o admiro, tudo bem? Nas locuções verbais, ele vai vir, o pronome vai vir entre o verbo auxiliar e o verbo principal. Então, ainda é próclise, porque vem antes do verbo principal, né? Da ideia principal. Essa música está me incomodando, né? A música incomoda alguém, né? Aqui vai ser objeto direto.
nas perguntas e exclamações. Quem me ajuda? Deus lhe proteja. Então, o que eu disse lá no início da aula fica válido. São muitas as regras, né? Na hora de escrever, você não vai ficar calculando, fazendo análise gramatical. Isso é cérebro de gente doida, né? De professor de português, que está ao mesmo tempo que está escrevendo, está fazendo análise gramatical daquilo que está sendo escrito. Então, você tem que saber quando você deve usar a ênclise, quando o pronome deve vir obrigatoriamente depois do verbo, porque são só 4 regras. Se você souber aquelas lá, nos outros casos você usa a próclise e você não vai errar. Tudo bem? Então, embora muita gente condene de que a forma, né, adequada, formal, é sempre usar a ênclise, né, eu acho que é o contrário. A gente deve procurar usar a próclise sabendo em que casos deve usar a ênclise. Tudo bem? Então, vistos esses casos, para fechar, vamos só falar rapidinho de novo sobre a mesóclise, tá? E encerramos por hoje. Então, olho no lance para terminarmos o assunto de colocação pronominal. A mesóclise é uma forma um pouco mais sofisticada, né, e cada vez menos usada, né, em que é aquela em que eu vou ter uma parte do verbo radical, né, o lexema, depois eu tenho o pronome, né, aqui ó, no meio, e depois disso eu tenho a desinência. É como se eu estivesse partindo o verbo para inserir o pronome no meio dele. Então, isso só vai ser possível em 2 tempos. No futuro do presente e no futuro do pretérito. Tudo bem? Olha lá. Conformar-nos-emos em ser para sempre o país do futuro? Né? Então, a pessoa é nós, né? O tempo é futuro do presente. Nós nos conformaremos. Então, né? Conformar, ó, radical, nos, pronome, emos em ser para sempre o país do futuro. Mas, por exemplo, vou colocar um fator de próclise. Não, ó, o pronome vem para antes. Não nos conformaremos. Né? Então, tá a concordância aqui, ó, com o nós, né? Sem nenhum problema. Aqui é o pronome ato mesmo, não nos, né? E não nós, como tem um novo acento. Então, aqui está acontecendo a próclise, né? Da mesma forma, está acontecendo a próclise no outro exemplo. Aqui, eu usei, usando 2 S. Enfim, no primeiro caso, eu usei o futuro do presente, né? Nós nos conformamos, nós nos conformaremos. Né? No outro caso aqui, eu vou usar o futuro do pretérito, né? Ajudarei, ajudaria, né? Ou isso ajuda, isso ajudará, isso ajudaria. Enfim, é o futuro do pretérito. Então, ajudar-nos-ia muito se vocês colaborassem. Então, eu começo com o verbo, né? O radical, o pronome vem aqui no meio e depois a desinência. Ó, né? Existe aí um uso da desinência depois do pronome, né? Então, ó, vou usar um fator de próclise. O pronome indefinido. Todos nos, ó, vem para cá, veio antes, ó. Todos nos ajudariam muito. Claro, aqui está fazendo a concordância com o todos, né? Aqui está na terceira pessoa do singular, aqui na terceira pessoa do plural. Você tem que saber só isso. Se você for começar com o verbo, for usar o futuro do presente ou o futuro do pretérito, né? Você não pode fazer a ênclise. A ênclise aqui, ó, nesse contexto, ela é proibida. Tudo bem? Então, eu coloco um exemplo simples aqui para vocês saberem. Ó. Darei, né? O futuro do presente do verbo dar. Então, dar-te-ei, né? Ou te darei. Claro, se tiver algum termo antes, né? Nunca darei-te. Isso aqui, ó, para a língua portuguesa, formal, gramatical, não existe. Então, dar-te-ia. E nunca daria-te, né? Não é possível usar essa forma, daria-te, te daria ou dar-te-ia. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula sobre colocação pronominal, né? Relembre-se da regra, saiba quando usar a ênclise, nos demais casos, use a próclise, né? E não erre. De forma geral, você não vai errar se seguir essa nossa regra. Tudo bem? Agradeço a sua atenção, por hoje é só.